Amém. Muchas gracias, misionero Miguel. Muito obrigado, missionário Miguel Bermudes Marim. Un saludo a todos los hermanos. Uma saudação a amigos todos allá os irmãos en reunidos Monterrey, lá em Monterrey, Nuevo León, México. Nuevo Leão, Todos los que México. están conectados Todos a través aqueles del que satélite estão Amazonas conectados y también pelo el satélite Amazonas e Eutelsat também pelo satélite 8 Eutelsat y 8 demás medios de e pelos comunicación. outros meios de comunicação. Que Deus te bendiciendo, continue abençoando o missionário Miguel Bermudes Marim Te grandiosamente, mantenga sano, te mantenga fuerte. te mantenha são e E também a forte todos e nós também a todos nós. Para esta ocasión Para este momento, buscamos buscamos en el Evangelio según San Lucas, no Evangelho segundo São Lucas, en el capítulo no capítulo 23, 23, verso versículo 26, 26, donde nos dice: onde nos diz: y llevándole, e levando, tomaram a um certo Simão de Cirene, Cirineu, que vinha do campo de Cirene, e puseram-lhe em cima dele a cruz para que a levasse após Jesus. E seguia a grande multidão do povo e de mulheres que choravam e faziam lamento, se lamentavam por ele. Mas Jesus, voltando-se para ela, lhes disse: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, senão que chorai por vós mesmas e por vossos filhos. Porque eis aqui virão dias em que dirão: Bem-aventuradas as estéreis e os ventres que não conceberam e os peitos que não criaram ou amamentaram. Então começareis a dizer aos montes: Caí sobre nós, e aos colados ou outeiros cobri-nos, porque se com a árvore verde fazem estas coisas, o que não se fará com o seco? Levavam também, conduziam também junto com ele a outros dois malfeitores para serem mortos. E quando chegaram no lugar chamado de Caveira, o crucificaram lá, e aos malfeitores um à direita e o outro à sua esquerda. E Jesus dizia: Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. E ele escreve aí do lado: perdoa-os. E na outra Bíblia desenha uma estrela de Davi. E repartiram entre si as suas vestimentas, jogando sorte nelas. E o povo estava olhando, e até mesmo os governantes zombavam dele, dizendo: aos outros salvou, salve-se a si mesmo, se este é o Cristo escolhido de Deus. Os soldados também escarneciam dele, aproximando-se e apresentando vinagre para ele beber, dizendo: Se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Havia também sobre ele um título escrito com letras gregas, latinas e hebraicas: Este é o rei dos judeus. E passamos para o Evangelho segundo São Mateus, no capítulo 27, versículo 45, onde nos diz: E desde a hora sexta, e ele escreve de 11 a 12, aí em cima, e desde a hora sexta houve trevas sobre até a hora nona, próximo da hora nona, e escreve 2 a 3 p.m., ou seja, a esta hora, essas horas são as 2h15, mas vejam, havia trevas. Um dia, Jesus supõe-se que estava assim, deveria estar assim de dia, Clarinho, mas havia trevas. E já nas 3 da tarde, 2 às 3 da tarde, próximo da hora nona, Jesus clamou em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. Isto é, Deus meu, Deus meu, por que me tens desamparado? Alguns daqueles que estavam lá diziam ao ouvi-lo, alguns dos que aí estavam diziam ao ouvi-lo: Este chama por Elias.
E logo, corriendo uno de um ellos, deles correndo, esponja tomou e uma la empapó de esponja e a vinagre, empapou poniéndole em en una vinagre e caña, le pondo-a dio a numa beber. cana ou vara deu-lhe de Pero los beber. otros decían, Mas os "Deja, outros diziam, deixa, veamos si viene Elías vejamos a se Elias librarle". vem para livrá-lo. Mas Jesús, Mas habiendo otra Jesus, vez tendo clamado mais uma a vez gran voz, clamado com alta voz ou grande voz, el Espíritu. entregou o Espírito. Las obras de Jesús As al obras entrar de a Jesus Jerusalén. ao entrar em Pueden tomar Jerusalém. asiento, Podem por favor. sentar-se, por favor. Nos dice Nos fala en el mensaje, na mensagem, viviendo, muriendo, vivendo, morrendo, enterrado, levantándose, enterrado, levantando-se, vindo ou nos dice nuestro chegando. hermano Branham allí, Nos fala nosso irmão Branham aí, en la página 6, na página 6. dice, cuando Diz, en el jardín del Edén, Quando no jardim do Deus, Éden, Deus, Jehová Jeová, requeria se necessitou de uma morte, a pena do pecado é morte. A penalidade do pecado é morte, não podia haver nenhuma modificação, não havia nenhuma forma de nós sermos cuidados, porque Deus é supremo e Ele é infinito, e Ele é o juiz de todos os céus e da terra. E a penalidade do pecado é morte, não tinha ninguém que pudesse pagar essa penalidade por um outro ou por outro, porque qualquer homem, mesmo que ele pudesse morrer por outro, mas para começar, ele tinha culpa. Não tinha nada nosso que pudesse ajudar o outro, porque todos temos culpa. Nós nascemos em pecado, formados em iniquidade. Viemos para o mundo falando mentiras ou mentindo. Não tinha um raiozinho de esperança em lugar algum. Estávamos condenados à morte por Deus. E cada criatura que mesmo ainda se movia sobre a terra está debaixo desta grande condenação. Poderia haver um homem justo se levantando e fazendo grandes coisas, mas para começar ele era um pecador. Havia só um jeito, uma forma para que isso fosse pago, e isso foi a morte do próprio Deus. Lembre-se, ele era o Verbo, no princípio era o Verbo era com Deus e o Verbo era Deus. E aquele Verbo se fez carne e habitou entre nós. São João capítulo 1 em diante. Porque Deus, sendo um Espírito, não podia morrer, mas Ele desceu num corpo de carne e expressou-se a si mesmo em uma vida de amor para tomar toda essa bondade que Ele era e dá-la voluntariamente como um sacrifício supremo perfeito, para que Ele pudesse tomar a culpa do culpado, todos nós sendo pecadores. Não havia uma forma, um jeito no mundo para que ainda fôssemos salvos. Ele veio não unicamente para fazer sobre a terra, senão que ele veio morrer como um sacrifício. Não foi só para ser visto. Quando ele ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim, quando ele trouxe esse pequeno cordeiro com um pequeno galinho de videira em volta do seu pescoço para atá-lo a uma rocha. Aí estava esse pequeno indivíduo sobre a rocha, e a sua barba jogada para trás com uma rocha batido no seu pequeno pescoço. Uma rocha bateu no seu pescoço, e isso sangrou e morreu, e o sangue jorrando para fora. Essa pequena rocha branca foi banhada com sangue. Abel expressou o Calvário lá nisso. Vejam esse quadro aí. Colocando esse cordeiro branco e acertando ele com uma pedra no seu pescoço. Certamente aí todo Abel respingado de sangue. Quando o Cordeiro de Deus imolado desde a fundação do mundo veio assumiu o lugar dos pecadores culpados e foi massacrado e ferido e zombado e fez-se mofa dele e morreu de uma morte que nenhuma criatura poderia morrer, com exceção do próprio Deus. E os seus sangrando na sua barba, gotejando no chão, o seu pelo ondulado sangrando em risos, ou seja, em cachos.
expressou que coisa tão horrível é o pecado. Quando ele teve de morrer para redimir o homem por causa de uma vida de pecado, nada podia. Ninguém poderia morrer assim. Ninguém poderia deter essa morte. Disse que quando amarraram as suas costas, que daí saiu sangue e água quando feriram a sua costela. Eu estava falando um tempo com alguém a respeito sobre essas coisas, e era um cientista que falou, só tem um jeito que isso pudesse ter acontecido. E não foi por causa da lança romana que ele morreu, não foi por causa dela, nem também pela perda do sangue, que ele tenha morrido disso. Ele tinha perdido muito sangue. Imagine, desde a noite, todas as batidas, as feridas e tudo, certamente estava sangrando muito. Mas não foi por causa disso. Também não foi por causa da perda de sangue que ele morreu, porque ainda tinha sangue no seu corpo. O motivo que ele morreu não foi a lança ou os pregos que colocaram na sua mão, ou a coroa de espinhos, a coroa espinhosa que colocaram na sua cabeça, os pregos que foram pregados nele na cruz. Mas ele morreu de pena. Ele morreu por causa de um coração quebrado, quebrantado. Quando ele soube que as mesmas próprias criaturas de tempo, sujeitas ao tempo, pelas quais ele morreria para redimi-los, tinham cuspido na cara dele, e que ele foi rejeitado pelos homens. 800 anos antes de que isso acontecesse, Davi clamou com a mesma voz que ele clamou no Calvário: Meu Deus, por que me desamparaste? Que coisa tão horrível o pecado faz. Isso separa o homem de Deus. E ver a oferta do pecado que teve que ser oferecida por nossos pecados, ele foi separado da presença de Deus. O pecado o tinha separado da presença de Deus. Deus colocou nossos pecados sobre ele. E ele foi separado de Deus. E foi por causa disto que ele clamou: Por que me desamparaste? Porque ele foi desamparado. E ele tinha assumido esse lugar e viu o seu povo para quem ele vinha para ser o seu Salvador e lhes oferecer vida, e eles o rejeitaram. E isso doeu tanto nele, até o ponto que ele esteve tão quebrantado do coração, com tanta pena no seu coração, que o sangue, a água e a química do seu corpo foram separados. O homem nunca saberá o que foi isso. Essa é a razão pela qual não poderia haver alguém mais que pudesse morrer assim, desse jeito. Não me interessa o quanto você pudesse ser atormentado, o quanto eles poderiam colocar seus pés nas brasas de carvões, você ser cortado em pedaços, ser queimado aos pedacinhos. Você não pode morrer essa morte, porque a sua feitura ou criação não é assim. Ele tinha que ser Deus. Ele tinha que ser muito mais do que o homem na sua feitura. Deus morreu. Ele morreu com o coração partido, com tanta dor por causa do mundo, até que a reação química que aconteceu ou ocorreu no seu corpo não aconteceria em você. Você não pode sofrer desse jeito. Não tem forma para que você tenha esse tipo de dor. Assim que só um poderia fazer isso, e ele fez. Aí estava dependurada essa vida preciosa que não conhecia nada além do amor, fazer o amor e o bem, colocado entre os céus e a terra, levantado lá, completamente nu, envergonhado. Pense nisso. Como você estaria totalmente nu? Você não conheceria a vergonha que Deus teve que passar ao estar lá dependurado. Eu sei que no crucifixo tem uma pequena vestimenta no seu crucifixo que tem em torno dele, mas eles nunca fizeram isso. Isso foi colocado pelo artista lá, mas eles tiraram as suas vestes. Ele tinha uma vestimenta e eles a partiram e
fizeram apostas por causa dela. Ele estava envergonhado até no máximo possível, mesmo sendo Deus. Ele teve que suportar isso, e pecadores cuspindo no seu rosto, na sua face. E mesmo assim, sendo ele as mesmas profundezas de misericórdia, ele tinha que morrer diante do público, ou na frente do público das pessoas, totalmente nu. Tal efeito teve nele que isso separou a água do sangue. Não, eu não me maravilho. E eu penso o que o poeta expressou quando ele disse: entre rochas desgarradas e céus escuros, meu Salvador inclinou a sua cabeça e morreu. Mas o véu aberto revelou o caminho para os gozos celestiais e o dia interminável que não termina. Agora, isto que se cumpriu aqui para que esse véu fosse aberto e os filhos de Deus recebessem vida eterna e recebessem esse corpo teofânico, nascendo de novo da água e do Espírito. Na primeira parte, em uma porção, a primeira porção, o batismo do Espírito Santo. Na sua segunda vinda, esse véu, vejam, esse véu novamente é rasgado. E já então, diz aí no livro de Citações, que viemos com as duas porções, ou que vimos com as duas porções, e diz ressurreição. Vamos ver onde é que está essa porção. Citações, no livro de Citações, diz que quando batamos no Jordão, Cita 597, Citações 597, na página 69. E tal como Elias foi lá embaixo para o Jordão um dia e bateu nele com Eliseu e pastou-se para trás, ele cruzou para o outro lado, ele veio de volta com uma dupla porção. E quando nós batamos no Jordão com Cristo, nós temos uma porção. Mas quando nós voltemos, nós viemos ou voltamos com duas porções. Nós temos vida eterna, a ressurreição do pecado, agora em retidão com o Espírito Santo. E então, na volta com Cristo, nós viemos ou voltamos novamente com as duas ressurreições físicas. E nós já temos ressurreição espiritual. Nós então temos uma dupla porção. Aí é que ele escreve dupla porção, a ressurreição espiritual, a ressurreição física, na volta com Cristo. Onde? Na pedra angular. E aí desenha uma pedra angular na esquerda. Agora vejam vocês o que estará acontecendo com a sua vinda. E isso é no fim, no final desse ministério. E com isso abre-se então esse dia interminável, eterno, mas não tão só com o corpo teofânico, senão também com o corpo físico em cada um de nós. Ou seja, que é inevitável, tal como foi inevitável que ele desse a sua vida lá na cruz para poder dar-nos vida eterna. E é inevitável que aconteça na sua segunda vinda o cumprimento dessa escritura de Apocalipse 11 para que possa vir essa dupla porção, possa vir. Tudo corre em paralelo.
seguro él tuvo que Certamente hacerlo. ele teve que fazê-lo. El velo colgó O entre el véu hombre y Dios. dependurado entre o homem e Deus. Y ese velo abierto E reveló esse el véu camino a aberto los revelou o gozos, a los caminho gozos para del os, cielo. para os e ao dia gozos do interminável. céu e ao dia interminável El que não Calvário termina. O quiere Calvário decir quer algo. dizer Quiere decir algo. más Quer dizer que lo que nosotros mais, podemos muito mais expresar. daquilo que nós podemos Seguro. expressar ou falar. Viviendo él Certamente, me amó, vivendo, muriendo él ele me me salvou. amou. Morrendo, Sendo ele me enterrado, salvou. Sendo ele carregou enterrado, meu ele pecado carregou meus E pecados isso ha para sido longe. hoy E isso condenado. foi El hoje pecado no tiene más condenado. O sustento. pecado não tem mais Quando ele clamou na sustentação. cruz, Quando ele clamou na cruz, Está terminado. está Quando digo finalizado, allí concluído. consumado Quando es, disse aí, consumado é. el pecado murió. O pecado morreu. Ahora está muerto. Agora está Se ha morto. terminado, no Terminou, tiene não tem no tiene poder, vida. não tem vida. Pueblo, piense de Povo, eso. pense a Esse respeito pecado, el disso. enemigo Esse a los seres pecado, o humanos inimigo está aos muerto seres sin humanos vida. estão mortos Não e tiene sem mais vida. efeito. Não tem mais Não efeito. pode. Não Quando pode. el sol apagó Quando su visión, o sol las apagou a estrellas sua no visão, as brilharían, estrelas não la tierra se brilhariam, a tornó terra negra, tornou-se todo estava negra, sendo escura. Tudo reunido. estava sendo reunido, Ahora juntado. vemos Agora vemos lo que ocurrió allí, o que aconteceu lá, cuál es historia, que é y história. lo cual E isso, le damos gracias a damos Dios graças a Deus por ese sacrificio. por esse sacrifício. Ahora, Agora, para su segunda venida, para a sua Miren, segunda vida, en el olhem mensaje, la entrada a triunfal de mensagem Cristo entrada para la triunfal de salvación del Cristo mundo, para a salvação do mundo, predicado el 1 de abril pregado de no dia 2012 1º aqui de em abril de Cayey, Porto 2012 Rico. aqui em Cayey, Porto Nos dice Rico, nuestro hermano nos William. fala o nosso irmão William. Agora Israel estava esperando o Messias, tal como está profetizado para a sua segunda vinda, ou seja, faz 2000 anos atrás o estavam esperando, como ele viria na sua segunda vinda, porque Israel não tem conhecido ou conheceu que a sua vinda está em duas partes. A sua primeira vinda como Cordeiro de Deus e a sua segunda vinda como Leão da tribo de Judá. Era esperado em um cavalo branco poderoso, com um exército poderoso. E ele vem num burrinho, com uma multidão bem simples, clamando Hosana ao Rei que vem, no nome do Senhor. Bendito o Filho de Davi que vem. Bendito. E assim nós vemos toda essa manifestação formosa da vinda. Hosana ao Filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na página 155 do livro de Citações, aí tem uma porção no parágrafo 1383, onde nos fala que é um extrato da mensagem. Qual é a atração no Monte? Diz, haverá uma verdadeira chuva da manhã e da tarde nos últimos dias sobre esse pequeno grupo que vem junto com ele, sobre esse jumento manso e humilde, sem nenhuma denominação, clamando Hosana ao Rei que vem, no nome do Senhor. Vamos ler mais adiante o que isso significa. Nós veremos mais adiante o que isso significa. Agora, olhem, nesta mensagem, Jeová proverá, na página 16, nos diz, mais a chuva da manhã, a primeira chuva significa uma chuva de ensinamento. A segunda chuva, que é a chuva da tarde, que é a chuva da segunda vinda do Senhor, olhem, a segunda chuva é o Espírito que vem sobre aquilo que já foi ensinado e produz a colheita. É o Espírito Santo, vejam, vindo sobre aquilo que já foi ensinado. E o que isso vai produzir? A colheita.
E ele desenha uma estrela de Davi aí do lado e escreve a chuva da manhã e a chuva da tarde. Agora continua dizendo o nosso irmão William. E agora, nós temos a promessa para o último dia da vinda do Senhor. E será paralelo ao que foi a vinda do Senhor 2000 anos atrás sobre um jumento, um jumentinho filho de asna, de burro. Mas a promessa é que ele virá num cavalo branco, e porquanto Cristo trata com a sua igreja no campo, na esfera espiritual, então vejamos algumas coisas que não podemos deixar passar em branco, despercebido. Porquanto na primeira vinda houve um precursor, para a segunda vinda tem que vir outro. Para a primeira foi João Batista, e isso já é história. E o precursado foi Jesus Cristo. Para a segunda vinda de Cristo se requer, é necessário que as pessoas estejam preparadas e vejam um homem precursando, anunciando a segunda vinda de Cristo, falando as coisas que ele vai fazer e como elas vão acontecer, tal como João disse que por trás dele viria um maior do que ele, de quem ele não era digno de desatar a correia do seu calçado, o cadastro. E lhes disse que ele lhes batizará com o Espírito Santo e fogo. Também, quando viu Jesus, disse: eis aqui o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mostrou para aquilo que vinha, como cordeiro para tirar o pecado do mundo, e mostrou que ele os batizaria com o Espírito Santo e fogo àqueles que creriam nele. E mostrou que o maior não seria o precursor, senão o precursado. Vejam, na mensagem O Enterro, o Féretro nos fala aqui na página 9, nos relata aqui, nos conta aqui um pouquinho o irmão Branham desta obra, desde a página 9, na metade da página diz: e quando estava dependurado lá, sangrando e morrendo, quando inclinou seu rosto, o sol se envergonhou tanto ao ver que Deus tinha tido que pagar tal preço para redimir as criaturas que ele tinha criado à sua semelhança. O sol negou-se a olhar para a terra. Nessa hora, a lua estava tão envergonhada que moveu-se do seu lugar. As estrelas deram as suas costas para a terra. Que coisa tão terrível há de ser o pecado! E como foi que Deus lidou com o pecado? Depois, ao ver esses sacerdotes burlando-se ou burlescos e cuspindo no seu rosto, escarrando no seu rosto, um homem bateu na sua cabeça com uma vara e disse: se tu és profeta, fala quem te bateu. Um deles arrancou a sua barba da sua face, lhe deu uma bofetada na sua cara e quisesse que ele ficasse se defendendo disso, ficasse de pé se defendendo. E ele disse: se meu reino fosse desse mundo, eu chamaria meu pai, diretamente chamaria meu pai, ele me enviaria 12 legiões de anjos. Poderia ter sido mudado isso, vê? Poderia ter sido mudado o panorama, o cenário aí poderia ter sido mudado. Porém, como ele poderia fazer? Ele justamente não poderia fazer isso, pois eram seus próprios filhos clamando pelo seu sangue. Você podia imaginar um pai tendo seus próprios filhos em trevas, clamando pelo sangue do seu pai? Por isso, vejam vocês que a maior tristeza e a maior dor que uma pessoa pode ter, vejam, é como se um filho estivesse fazendo algo contra seu pai e esse filho não estivesse assim na sua mente sã, no seu normal, ele diz e faz coisas com ele e depois percebe que ele estava fazendo isso com seu pai. Como esse filho se sentiria? Imaginem isso. Quem é que vai bater no pai? Agora como vão se sentir muitos
quando tratem ou tentem bater para que se lhes abra, virem batendo, abre-nos. A parábola das 10 virgens de São Mateus 25. Vejam, tem algo aí. Capítulo 25, versículo... Versículo 1 diz: Versículo 1: Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram para receber o esposo. 5 delas eram prudentes e 5 insensatas ou loucas. Ele escreve aí em cima as 10 virgens e os 144.000. As insensatas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite nas suas vasilhas, juntamente com as suas lâmpadas. E demorando o esposo, todas ficaram com sono e dormiram, e à meia-noite ouviu-se um clamor. Aqui vem o esposo, saí a recebê-lo, ou ao encontro. Agora vejam, ele vem como ladrão na noite, mas esse chamado também o escutam, as insensatas também escutam esse chamado. Lembre-se que a terceira etapa é para a igreja noiva, para as fátuas e para os incrédulos e para os 144.000. Eles escutam o chamado, saí a recebê-lo. Então todas aquelas virgens levantaram-se e prepararam suas lâmpadas, e as insensatas disseram para as prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: para que não falte para nós, nem para vós, ide antes bem melhor aos que vendem e comprai para vós mesmas. Mas enquanto elas iam comprar, o esposo veio ou chegou, e aquelas que estavam preparadas entraram com ele nas bodas, e fechou-se a porta. Página 369 do livro dos selos. Agora continua dizendo: depois vieram as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos, Senhor. Mas ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. E elas estavam todas juntas aí. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Não se pode sair do sítio, do lugar onde Deus disse através do precursor que o esposo iria vir. Agora vejam, tudo isso aí nos mostra algo aqui. Continua dizendo o nosso irmão Branham. Por isso é que ele não pôde fazer outra coisa além de morrer. Se ele não tivesse feito isso, seus filhos, suas criaturas tivessem ficado sujeitas a juízo. Por isso que ele teve de morrer para salvar o seu povo. E quando morreu, quando inclinou a sua cabeça para este velho mundo, desceu um escalofrio, ele teve que ter uma prostração, uma condição nervosa, porque ele diz que o mundo todo, da 6ª hora até a 9ª, houve trevas em toda a face da terra. Um calafrio desceu pelo seu corpo, e a terra se estremeceu, e as pedras se fenderam, se quebraram, o véu rasgou-se em dois, do alto para baixo, as mesas dos sacrifícios foram emborcadas ou caíram. O Filho do Deus vivente morreu. Estava tão morto que ele o reconheceu. Ele estava tão
morto que a lua reconheceu. Eles estavam tão mortos que a estrela o reconheceram. Eles estavam tão mortos que a terra o reconheceu. Eles estavam tão mortos que os elementos o reconheceram, a atmosfera o reconheceram. Todos tiveram que saber que ele era o Filho de Deus. A palavra de Deus não podia falhar, tinha sido prometida desde o jardim do Éden. Esta semente ferirá a cabeça da serpente. Agora, o que foi que aconteceu com ele? O que aconteceu quando ele deixou a cruz e entrou no túmulo de José de Arimateia? Ele era tão pobre que não tinha nem mesmo onde recostar a sua cabeça. Tinha nascido num presebre com um nome com infâmia por trás dele, como um filho ilegítimo. Zombaram dele, riram dele. Zombaram dele na terra. Faziam burla dele e o rejeitaram. Quando ele morreu, teve que ser sob uma pena ou penalidade capital no meio de 2 ladrões. Não tinha nem sequer um sepulcro onde ser sepultado. Ele teve que ser sepultado no túmulo de outro homem. O próprio Deus do céu vindo à terra. E quem nós pensamos que nós somos ao ter que passar só por um pouquinho de sofrimento, comparado com aquele que ele passou? Amigo, pense nisso que ele fez por nós. Agora vejam aí, ele José de Arimateia o levou até uma cova. Era uma fenda, um sepulcro novo. Mas vejam vocês, que em Apocalipse 11 não lhe será permitido sepultá-lo. Não será permitido sepultá-lo. Agora. E essa será um sinal mundial. Ele nos falou que pela televisão e por todos os meios se estará mostrando. E ele nessa mensagem, vamos deixar esse sinal quietinho. Porque esse sinal e com a ressurreição desse sinal, várias vezes ele falava que poderia ser esse terremoto gigantesco da ressurreição, dessa parte de Los Angeles, Califórnia, que está por acontecer esse terremoto, e que esse terremoto seja o terremoto dos que vão ressuscitar, o terremoto das 2 oliveiras. O soldado romano disse: verdadeiramente este era o Filho de Deus. O pecador teve que reconhecê-lo. Judas disse: eu traí sangue inocente. Ele teve que reconhecê-lo. O mundo inteiro reconheceu. E disso, na mensagem Almas Encarceradas ou Presas, aí nos fala na página 39 e 40. Desta parte da terceira etapa de Jesus, diz, e notem bem, quando veio ou chegou a terceira etapa do seu ministério, primeiro foi a cura dos doentes, a segunda foi a condenação das organizações, e o profetizar daquilo que tinham feito, o que era e que estava por vir. E assim ele fez, não é verdade? Mas a sua terceira etapa ou fase foi quando pregou aos perdidos que não podiam jamais serem salvos. Estavam lá onde também estão aqueles ou aquelas com os olhos todos pintados. Pregou para as almas no inferno, as quais não aceitaram a misericórdia, senão que, pelo contrário, estavam eternamente separadas da presença de Deus. E, no entanto, tiveram que reconhecer o que ele era, porque Deus fez ele o que ele é. E ele escreve aí
Uma estrela de Davi desenha. Na terceira etapa, tiveram que reconhecê-lo. O que nos está dizendo aqui a respeito dessas pessoas e também da natureza. Continua dizendo, então para onde ele foi? Quando um homem morre, tudo termina aí? Não, Senhor, ele teve que morrer assim porque a Bíblia de Deus disse que assim teria de ser. Ele confiou na palavra de Deus. É por isso que em vida ele disse, destruam este templo e eu o levantarei em 3 dias. A Bíblia diz aquilo que Davi disse sob inspiração, não deixarei que meu santo veja corrupção, nem deixarei sua alma no inferno. Jesus disse, destruam este corpo e eu o levantarei em 3 dias. Ele sabia que a palavra de Deus não podia falhar. E Apocalipse 11 também sabe que a palavra de Deus não falhará. Se ele pôde descansar nisso, crendo que Deus não podia falhar, quanto mais nós, que temos nascido de novo através do Espírito Santo, e sendo testemunhas nossos corações agorinha, mesmo que nosso Redentor vive, virá novamente algum dia. Descanse seguro ou assegurado de que aqueles que estão em Cristo, Deus os trará junto com Ele. Agora continua dizendo o nosso irmão William. João era grande, seria grande, diz o anjo Gabriel para Zacarias, o sacerdote, que esse filho que nasceria de Zacarias e sua esposa Elizabeth seria grandioso diante de Deus, porque um profeta enviado por Deus é grande diante do Senhor, diante de Deus. Ele é grande. E se é ou for um precursor para a vinda do Senhor, já seja para a primeira ou para a segunda, é grande, é grandioso. É muito maior do que todos os outros profetas, porque é quem precursa a vinda do Senhor. E agora, não podemos perder a bênção de ver quem é o precursor da segunda vinda de Cristo. Porque lá, aqueles que perderam de vista quem foi o precursor da primeira vinda de Cristo, perderam a vinda do Messias. E agora, Cristo o identificou, Cristo depois disse ou falou, João disse de Jesus, que ele era o maior, aquele que viria após ele, o Messias. E então Jesus disse ou falou de João, dos nascidos de mulher, não se levantou nenhum maior do que João. Este é aquele Elias que haveria de vir. São João capítulo 11, versículo 9 ao 15. João deu testemunho de Jesus e Jesus deu testemunho de João. A mesma coisa que ele nos falou no livro das eras, no editado. Na página 369 deste outro é 365. Vamos ver. 365 lá embaixo. Aqui também ele nos mostra aí mesmo que ele não seja popular, ou será popular, sim, será vindicado por Deus. Assim como Jesus vindicou João e o Espírito Santo vindicou, confirmou Jesus. Nós podemos ter a confiança ou podemos confiar. Agora vejam, quem vindicou Jesus? O Espírito Santo. Viram isso? Bom, porque vejam vocês, continua dizendo,
Nós podemos ter a confiança que este homem será primeiramente vindicado pelo espiritual, operando na sua vida com atos de poder que serão discutíveis e não achados ou encontrados em nenhum outro lugar. E o próprio Jesus, ao voltar, como Moisés e Elias escreve aí, o vindicará assim como fez com João. João testificou que Jesus vinha, este homem também, tal como João, e escreve Elias testificará que Jesus vem, e escreve Moisés e Elias. E a mesma volta de Cristo provará que este homem, na verdade, era o precursor da sua segunda vinda. Esta é a última evidência de que este homem, na verdade, é o profeta de Malaquias 4, porque o próprio Jesus aparecerá, e escreve Elias e Moisés, no fim da era gentia. Então será muito, muito tarde para aqueles que o rejeitaram. Neste aqui ele escreve, aí neste mesmo ele escreve os três últimos anos e meio de 1954 anos. E neste outro escreve a última evidência. E onde diz, no fim da era gentia, escreve da dispensação da graça, onde apareceria no fim da dispensação da graça. Lembre-se que ele nos dizia, a porta da dispensação da graça está por se fechar. Porque estava se realizando, executando tudo aquilo que correspondia ou pertencia à dispensação da graça. Era um entrelaçamento dispensacional, mas se estava vivendo na dispensação da graça, com batismos e com todas essas coisas, Santa Ceia, pertencentes à dispensação da graça. E Paulo tinha dito ou falado, em Coríntios, capítulo 11, versículo 26, assim, pois todas as vezes que comerdes este pão e beberdes esta copa, a morte do Senhor anunciais até que ele venha, até que venha. E ele escreve aí, até a segunda vinda de Cristo. Chega um momento em que ele falou até aqui, os batismos até aqui, a Santa Ceia até aqui. Mas e por quê? Por que se parou isso? Tudo isso? Porque estava chegando-se ao ciclo messiânico para o cumprimento dessa promessa. E aqui desenha uma pedra angular e as eras, sétima era, só a sétima era, uma flechinha para os 2 lugares. E neste outro também ele escreve, o próprio Jesus aparecerá, diz, era da igreja. No fim da era gentia, escreve dispensação da graça. Agora vejam vocês o que nos diz aqui nesta outra mensagem. Porque vejam, Jesus aí deu testemunho de João. E o Espírito Santo deu testemunho de Jesus. Vemos aí João deu testemunho de Jesus. Olhem na mensagem o testemunho da Escritura. Nos diz na página 16 desta mensagem, nos fala o nosso irmão William. Portanto, neste tempo tem mais escrituras na palavra de Deus para serem esquadrinhadas, relacionadas à vinda do Senhor. E na vinda do Senhor, o Senhor, na sua vinda, pode tomar a Escritura e pode apresentar ao público as Escrituras que falavam da sua vinda e pode dizer-lhes, hoje se cumpriu estas Escrituras e estas Escrituras diante de vossos olhos. Pode dizer para as pessoas, gente, vão até as Escrituras, esquadrinhem as Escrituras e vejam que isto que eu estou fazendo é o que foi dito por todos os profetas que eu haveria de fazer. Vejam, desde o primeiro profeta até o último profeta, William Marion Branham, quem anunciou as coisas que eu faria.
Ele anunciou que eu viria com os trovões. Ele anunciou que eu viria sobre um cavalo branco como a neve, e que isso seria a palavra de Deus encarnada em um homem. Agora, quem é que está dizendo que poderia dizer isso? O instrumento onde Deus estaria cumprindo essa promessa. Qualquer pessoa poderia ou poderá dizer, mas é que Davi estava dizendo, amarraram minhas mãos e meus pés. É que Davi está dizendo isso lá. Que, Deus meu, por que me desamparaste? Isaías está dizendo, o Espírito do Senhor está sobre mim, porquanto me ungiu. Mas vejam vocês, eles estão mostrando, Deus através deles está mostrando o que seria o cumprimento dessa promessa. Agora, ele continua dizendo que esta pessoa pode dizer, ele anunciou que viria proclamando, anunciando, revelando o nome novo do Senhor, o nome eterno de Deus. Ele anunciou que viria para trazer a fé de rapto, ele anunciou que viria com os trovões de Apocalipse 10, para quê? Para dar a fé de rapto aos escolhidos. Ele anunciou que a noiva teria um avivamento, mas que esse avivamento seria produzido pelos trovões de Apocalipse que eu traria. E ele disse que os trovões seriam dados a conhecer na grande carpa catedral. O precursor da vinda do Senhor anunciou todas as coisas que eu faria. E então vejam que ele disse que eu faria, e vejam que eu estou fazendo, e vocês verão se é o cumprimento do que foi anunciado. Esquadrinhai as Escrituras, esquadrinhai as Escrituras de todos os profetas, desde o primeiro até o último que apareceu nesta terra, os quais falaram de mim. Portanto, para a lei e o testemunho, vão então buscar o testemunho das Escrituras que falam de mim. E elas falam de mim assim, o Senhor na sua segunda vinda, assim o Senhor na sua vinda se apresentará, se identificará com tudo aquilo que foi falado dele. Ele cumprirá cada coisa que foi prometida, que ele haveria de fazer. E ele estará identificado nas Escrituras. Ele não precisará de que nenhuma outra pessoa o identifique, porque Deus já o identificou na sua palavra. Olhem no livro de Citações o que ele nos fala aqui na página, é o parágrafo 519, onde ele diz, página 59, parágrafo 519, aí na última oração diz, tão brevemente quanto o seu ministério terminou, o Messias apresentou-se ele mesmo. Tão breve quanto esta grande pessoa que virá nos últimos dias acabar o seu ministério, o Messias se apresentará ele mesmo, se apresentará. E mais na frente, nesta mesma mensagem do testemunho das Escrituras, diz, portanto, o Senhor na sua segunda vinda manifestado em carne humana, utilizando um homem deste tempo, saberá o que tem de fazer, ele saberá o que está escrito a respeito dele. Portanto, assim como ele usou a Escritura na sua primeira vinda para se identificar com o testemunho da Escritura, ele também usará neste tempo, a sua identificação será na Escritura. E quando ele cite ou citar qualquer Escritura que fale da sua vinda, ele estará dizendo a verdade. E ele não estará se engrandecendo, senão que ele estará agindo humildemente e simplesmente para benefício de todo o povo, porque ele tem que mostrar o testemunho que Deus dá dele ou a respeito dele. E agora, continuamos aqui nesta mensagem que nós estamos lendo da entrada triunfal de Cristo para a salvação do mundo. Continua dizendo o nosso irmão William. Agora vejam vocês, vejam o que diz o reverendo William Branham, falando a respeito da segunda vinda de Cristo. No livro de Citações, na página 119, parágrafo 1058, diz, talvez seja que eu esteja construindo uma plataforma. Vamos buscar isso lá para ler aí o que ele escreveu. Citações, página 119,
del libro de citas. do livro de citações. E ele está lendo nesta porção aqui. Talvez eu esteja construindo uma plataforma para que alguém mais suba nela. Talvez eu seja levado antes deste tempo, disse o irmão William. Quando João esteve preparando uma plataforma, preparando o caminho para o Senhor, aqui o reverendo William Branham está dizendo que ele está preparando uma plataforma. Continuo lendo. Mas eu creio que estamos tão perto que eu não morreria de idade muito avançada, e sendo de 154 anos, não morrerei de velhice até que ele esteja aqui. Ele escreve no livro de citações, assim como João Batista, e também escreve construindo uma plataforma para o Senhor na sua segunda vinda. Diz o irmão William, até que aquele a quem ele está preparando-lhe o caminho esteja aqui, ou seja, esteja presente. Se diz eu não morrerei de velhice até que ele esteja aqui, pois é porque ele não estava, neste momento não estava o instrumento para o qual ele estava precursando, ainda não tinha nascido, em palavras mais claras, o instrumento. Não morrerei de velhice até que ele esteja aqui, pois se não está aqui é porque não tinha nascido. Até que aquele, diz o irmão William, até que aquele a quem ele está preparando uma plataforma esteja aqui. Como prepara uma plataforma para os políticos e um outro vem preparando o caminho para os políticos, e para que esse tenha uma plataforma bem preparada e se apresente e diga, este é o candidato que temos. Agora, se ele diz ou disser que não morreria de velhice sem que ele estivesse presente, a quem ele está preparando o caminho, então ele pensava ou pensaria, cria que se ele não morresse por causa de um acidente de velhice, ele não iria morrer sem que ele estivesse presente. E isso é muito importante saber disso, diz o irmão William. Claro que é muito importante saber disso. Aí ele está nos mostrando, o irmão Branham, que se não tivesse morrido com esse acidente, ele iria chegar numa idade que ele não iria morrer de idade avançada sem que o cumprimento dessa promessa tivesse no meio da raça humana esse cumprimento dessa promessa, tal como aconteceu na primeira vinda, nascendo, porque tem que nascer. De velho não iria morrer sem que ele estivesse presente. E isso é muito importante saber disso, mas continua dizendo, ou apenas que eu seja atirado, assassinado, ou de alguma outra forma, de algum outro jeito morto, mas não pela idade avançada até que ele venha ou vier. Agora, como? De que forma é que estava prometido que ele viria? Olhem na mensagem, pondo-nos ao lado de Jesus. Na página 15 deste folheto. E neste outro seria a 9. Ele diz aí, tem 3 coisas que poderiam acontecer comigo, que poderão acontecer comigo. Isso talvez seja o fim do meu caminho, caminhar e deixar que esse outro chegue. Eu tenho aberto o caminho para ele tomar o comando. Para ele tomar o mando, porque lembre-se que aquele que vem pregar estará na palavra, restaurando a fé dos filhos para os pais. Poderia ser no fim, no final do meu caminho, poderia ser que ele esteja mudando o meu ministério para o evangelho, para o evangelismo na ultramar ou no ultramar. Poderia ser que ele não vai me chamar mais como evangelista e me leve para algum lugar do deserto para me ungir, para me enviar como ele prometeu que está por vir. Eu creio nisso. E ele escreve aí o prometido. E escreve outro virá. É igual. Cristo virá em carne. E nesse outro também ele escreve o prometido. Escreve do outro lado o ungido.
En el libro de citas hay una No porción livro de también que él citações habla, também tem uma porção onde ele o fala, un escrito que él dice, escrito onde ele diz, Jesús en carne. Jesus em carne. Lo hemos leído, vamos a ver si O lo temos encontramos lido, vamos para ver se nós achamos colocarlo ele aqui para também. colocá-lo aqui também, en esta porción. nesta porção. Él escribió allí Jesús en carne. Ele escreveu aí Jesus em carne. En la 92, párrafo Na 795, 92, también parágrafo ahí nos habla. 795 também aí nos fala, Pero hay otro, pero este mas vamos a tem leer esta, outro, vamos ler esta que aqui, ahí dice, que aí diz, a mitad de párrafo, na y metade él do estaba parágrafo, e cabalgando ele un caballo está amarillo, cavalgando um todo cavalo pintado y amarelo, mezclado todo con pintado e diferentes colores misturado para com hacerlo diversas pálido y cores moribundo. para fazê-lo Pero cuando pálido e nuestro Señor moribundo, aparezca mas aquí en la quando tierra, nosso Senhor aparecer sobre a terra, ele estará montado sobre um cavalo branco como a neve. Isso é da página 256 do livro dos Selos, e ele será eternamente, exatamente, o Emmanuel, a palavra de Deus encarnada em um homem. E aí ele escreve Deus em carne, Moisés e Elias. Vamos ver a 1481, a ver 1481, si es esa. se é essa. Sí, esa misma es. Sim, é essa mesma. Dice, Quando lhe é para inspirado a ver su vocês presencia para ver a sua presença aqui de São Marcos 11 ou São Lucas 17:30, que ele vai se revelar nos últimos dias entre sua gente em carne humana, tal como ele fez antes de Sodoma, quando a verdadeira e genuína vindicação ou confirmação das Escrituras desta mensagem do último dia, e vocês veem a presença de Jesus Cristo, escreve o último dia, que vocês tinham ouvido o que ele fez na sua vida e ouvindo as Escrituras dizer que ele é o mesmo ontem, hoje, para sempre. E um pouquinho antes de que a condição ou situação de Sodoma seja queimada pela ira de Deus, ou com a ira de Deus, vendo Jesus voltar entre a sua gente, formado em carne humana, e fazendo a mesma coisa que ele fez. Ó, que coisa! Deveria levar nossas almas à glória. E aí ele escreve aí embaixo, Jesus vem em carne, e escreve rápido. Vejam o que na sua vinda, o que produzirá o rapto. O que produzirá o rapto, e essa fé de rapto é o conhecer a sua vinda. Em cima também ele escreve Jesus em carne humana. Agora continua dizendo, olhem nesta outra mensagem também, vamos ler daqui uma porçãozinha. Desta mensagem também fala disto. Ele era tocha que ardia e iluminava, que foi pregado em 26 de dezembro de 2003. Aqui em Caí, Porto Rico, também nos fala algo a respeito dessa parte que estamos lendo agora. O reverendo William Branham disse: talvez eu não esteja aqui quando ele chegue ou chegar. Isso, o irmão William fala isso. Agora, o reverendo William Branham disse: talvez eu não esteja aqui quando ele chegar, mas eu não morrerei de velhice sem que ele esteja aqui. Com exceção, se morrer por alguma causa ou motivo, que seja ferido, ou seja atirado, ou matem por alguma causa, algum acidente, alguma coisa, e ele partiu de baixo sob um acidente, ou por causa de um acidente.
Mas ele disse, mas eu não morrerei de velhice sem que ele esteja aqui. Se ele ainda estivesse aqui, quantos anos ele teria, Miguel? 92 anos por aí. Ou mais ou menos. Não, um pouquinho mais, 94. Ele nasceu em 1909 já para o 95, porque estamos bem próximo de 2004. Ou seja, que já com essa idade, normalmente, a maior parte das pessoas já partiram, já se foram. Ou seja, que ele estava pensando, mas vocês sabem de uma coisa? Que ele o viu. Ele viu ele. E ele o viu nas suas visões. Na visão da carpa, ele o viu quando ele também falou do sétimo selo. E ele ouviu. Vamos ver. Lembrem-se que o sétimo selo, vamos ver aqui em espanhol. Página 469 do livro dos selos. Vamos buscar aí para ter isso aí. Diz, e lê essa porção do livro dos selos, diz, e vocês notaram ou perceberam? Vocês perceberam que um desses anjos, eu disse que era muito diferente, me pareceu muito diferente dos outros, estava numa constelação com 3 a cada lado e um em cima, e aquele que estava do meu lado, contando da direita para a esquerda, esse seria o 7º anjo. Ele era muito mais brilhoso, significava muito mais para mim do que os outros. Lhes falei que tinha o peito assim robusto e estava voando para o oriente. Lhes falei também que me levantou, me alçou. Vocês se lembram disso? Era o que tinha, ou aquele que tinha o 7º selo. E eu mantive isso como uma pergunta na minha vida durante toda a minha vida. Mantive isso como uma pergunta. Quem é que tinha o 7º selo? Esse anjo que era diferente dos outros. E ele escreve aí, ele era quem tinha o 7º selo, escreve Moisés e Elias, tem a segunda vinda de Cristo. Quem será o homem em quem se cumpra a segunda vinda? Ele anota essa pergunta aí. Amém. Os outros selos significaram muito para mim, certamente, mas vocês não imaginam o que significa, o que tem significado esse 7º. E escreve a segunda vinda do Senhor. E termina o irmão William lendo essa porção e diz, aquele que tem o 7º selo é o anjo que era diferente dos outros. Não se pode desligar o 7º selo do anjo que era diferente dos outros. E não se pode desligar o cumprimento do 7º selo do anjo que era diferente dos outros. No cumprimento do 7º selo estará presente o anjo que era diferente dos outros. Assim como para o cumprimento da primeira vinda de Cristo, estava presente o anjo de Jeová, o anjo do pacto, que libertou o povo hebreu em quem estava o nome de Deus. Na página 71 do livro de Citações, nos diz aí, do parágrafo 614, vejam, o nosso irmão Branham, se ele estivesse nesse momento ou instante em que ele falou isso, tal como ele falou aí, de que ele não morreria de velhice sem que ele estivesse aqui, o que ele teria feito? Olhem, aqui diz, página 71, parágrafo 614. Eu tenho esperado, eu tenho desejado profundamente, eu esteve sob antecipações ou expectativas e tenho crido que alguma grande pessoa viria algum dia, ou talvez o grande profeta que eu falo que virá, o Eliseu. Eu sempre tenho crido e pensei que talvez eu vivesse para ver o dia quando eu pudesse mudar, quando eu veria essa pessoa se levantar no cenário ou em cena. Então, eu poderia levar a minha pequena igreja e dizer, irmãos, este é o homem que nós temos buscado. Este homem é ele. E desenhe uma estrela de Davi. Eu tenho esperado por isso. E se atualmente isso tem acontecido, então eu estou olhando
por si, daqui, irmãos, aqui de cima vendo, ele vem daqui. Ó, irmãos, eu quero este homem, e ele escreve, eu diria para a minha igreja, este é o homem. E escreve do lado os ministérios de Elias, escreve Elias, Eliseu, João, ou seja, João Batista, YHWH, e o quinto Elias. E escreve aí as 5 manifestações. E em grande em cima escreve Eliseu. Depois, ou lhe diria a minha igreja, este é o homem. Esperando para dizer desde aqui de cima, irmãos, este é aquele, vindo daqui, vem eu. Na primeira mensagem, a entrada triunfal de Cristo para a salvação do mundo, continua dizendo nesta mensagem. E partiu, não por idade avançada, senão por causa de um acidente automobilístico, inesperado para todos aqueles que escutavam a mensagem do reverendo William Branham. Como precursor da segunda vinda de Cristo, tampouco ninguém esperava que João Batista morresse, e muito menos na forma em que ele morreu, decapitado. Nem João Batista esperava morrer assim também, não. Por isso que quando ele está preso lá na prisão ou na cárcere, manda 2 de seus discípulos para perguntarem a Jesus, Senhor, lhes diz, vão e perguntem se ele é quem haveria de vir ou esperaremos a outro. Ou seja, se ele é o Messias ou esperariam um outro. E mais adiante continua dizendo, e agora saberá que coisas o Messias tem que fazer na sua segunda vinda, assim como João Batista tinha que saber que coisa o Messias faria na sua primeira vinda. Ora, certamente que sim, por isso que tem que vir dizendo as coisas que vai fazer, as coisas que Deus vai fazer depois do precursor, as coisas que Deus vai fazer através do Messias, continua dizendo, mas não por causa da idade avançada até que ele venha ou vier. Talvez eu não faça isso, mas esta mensagem introduzirá Jesus Cristo ao mundo. Diz o irmão William. A mensagem, pois, já o que ele tinha de falar, ele já falou, e ficou gravado e está impresso. Portanto, ler, escutar as gravações ou ler aquilo que o precursor da segunda vinda de Cristo disse, o reverendo William Branham, é estar escutando como se estivesse presente. Porque a mensagem e o mensageiro são são a mesma coisa. João disse, eis aqui o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, assim que será paralelo em tudo. E eu sei que será assim. Vamos ir até aí um momentinho para essa citação dessa página 119, que era a que estávamos lendo, e nela ele escreve aí em cima, ele escreve, a mensagem introduz a segunda vinda, e com a sua vinda, diz o que lemos no livro das Eras, seria a última vindicação que ele foi o precursor da segunda vinda do Senhor. Agora olhem nesta mensagem, o Espírito de verdade ou da verdade, na página 7, diz, pode ser que seja o meu tempo de partir para o lar. Parece ser muito assim, dessa forma. Se for assim, alguém se levantará depois de mim, que levará a mensagem adiante para frente. Ele será uma pessoa diferente, rara, mas ele se levantará depois disso e levará a mensagem adiante. Vocês escutem, enquanto é escritural, fiquem com isso. E ele escreve do lado Apocalipse 10, do 1 ao 11, 11 do 1 ao 14, 7 do 1 ao 17 e 14, versículo 1, e 14 do 14 até o 20. E na frente tinha escrito, outro virá. Será muito diferente. Tem um escrito em uma nota ou anotação, que ele diz que virá outro
Vamos ver se vocês têm aí no arquivo. Nós lemos ele. Não sei se eu tenho ele, esse aqui. Que leva a mensagem. Fala algo assim, que leva a mensagem. É uma caderneta ou parte de uma caderneta. Uma agenda. Se não, depois nós leremos por esses dias. Mas vejam aí o que ele diz. Isso no 63. Já aqui, 1963, já aqui, quando ele quis ir até Israel, ele pensava que nele iria se cumprir tudo. E ele foi até o Cairo e tinha preparado tudinho para ir até lá. Mas Deus lhe abriu aí um entendimento, lhe abriu essa parte aí que correspondia ao retorno do Evangelho aos judeus e como isso iria ser, que tinha que ser através das duas oliveiras, através do cumprimento de Apocalipse 11. E ele voltou. Daí para frente, em todas as mensagens que você achar, isso você vai ver que sempre ele foca para outra pessoa. Vamos ver, me mandaram lá do escritório. Vamos ver se é este aqui. Esse é um deles. Isso foi num escrito de um estudo bíblico que diz: outro virá e continuará, ele levará a mensagem, mas tem um que foi bem recente como, ou seja, aí por 2018, por aí, porque esse escrito foi uma das suas últimas cadernetas, esse escrito estava. Vamos ver se é isto. Não. Bom. Nós vamos achar ela para esses dias. Agora vejam, continua dizendo nosso irmão William. Agora podemos ver que algo grande vai acontecer depois da partida do precursor da segunda vinda de Cristo. E tudo isso que vai acontecer estará em um mistério. Porque a primeira vinda de Cristo estava na Escritura prometida em muitos detalhes de onde ele viria, de onde ele nasceria. Em Belém da Judéia, seria da descendência do rei Davi. Viria através de uma virgem descendente do rei Davi, assim por diante. Mas a segunda vinda de Cristo, nós encontramos muitas profecias, mas poucos pontos para identificar como, quando e onde, como ele virá. Virá do céu, mas os detalhes da sua vinda para a sua igreja, tudo isso está dentro do 7º selo de Apocalipse, capítulo 8, versículo 1 em diante. E houve silêncio no céu como por meia hora, mas tudo será em simplicidade. E mais adiante diz: agora, para a igreja, vejamos como será a vinda do cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19. Na página 256, vamos ver o que disse o precursor da segunda vinda de Cristo, porque é ele quem sabe como será. Página 256 do livro dos selos em espanhol, pela metade diz: mas quando nosso Senhor aparecer sobre a terra, ele virá sobre um cavalo branco como a neve e será completamente Emanuel, a palavra de Deus encarnada em um homem. Não é um cavalo literal, um cavalo é um poder. Vem sobre o poder da palavra pura de Deus. Depois vamos continuar, porque assim como veio sobre um burrinho, literalmente, e aqui ele fala disto que nós falamos no início, e olhem,
Depois vamos continuar, porque assim como veio sobre um burrinho físico, literal, agora virá sobre um cavalo espiritual. Esse cavalo representa a palavra pura de Deus, um poder. No poder da palavra pura de Deus, página 55 da mensagem O Evangelismo do Tempo do Fim, parágrafo 234 diz, e essa mensagem, nessa mensagem nos fala, vamos ver aqui, isso aqui é dessa porção, ele lê essa porção e olhem o que ele diz aqui. Ele começa a lê-la e diz, e então, tu ficastes de pé e dissestes como seria o tempo, e aqui estamos no fim, e aqui estamos no tempo do fim, Senhor. Vem cavalgando novamente. E na mensagem, este folheto, ele escreve aí em cima, nesse folheto onde diz, Senhor, vem cavalgando novamente, ele escreve com Moisés e Elias. Diz o irmão William, cavalgando, mas agora não em um burrinho. Ainda o mesmo que o burrinho também é tipo e figura do cavalo branco da palavra pura de Deus. E ele não continua lendo aqui. Aí embaixo, mais um pouquinho mais embaixo, ele escreve Apocalipse 19, 11 ao 21, e escreve, vem cavalgando. Sobre o quê? Não sobre um burrinho, senão que isso representa a esse cavalo branco, que é a palavra pura, o verbo. Agora diz o nosso irmão William na página 54 também desta mesma mensagem, o Evangelismo do Tempo do Fim, parágrafo 231 diz, e parece que está muito fraco agora para ambos, débil. A mensagem e o mensageiro parece que estão muito fracos, débeis. Essa etapa, diz o irmão William, que essa etapa é muito, muito importante, assim como foi uma etapa quando Cristo apresentou-se, e em toda essa etapa da Semana Santa. Continua lendo, mas não fique preocupado em alguma parte, em algum lugar, eu não sei como, mas eu estou confiando nele, ele virá cavalgando no cenário algum dia, não fique preocupado, vamos estar juntos. E continua dizendo o nosso irmão William, virá cavalgando no cenário algum dia, em alguma parte. Vamos ver um pouquinho mais, porque aquele que perder o que estará acontecendo no tempo do fim, no tempo final, terá perdido a bênção, como muitos a perderam na primeira vinda. Na mensagem, o único lugar provisto por Deus para adorar, diz na página 13, agora, eu estava ficando bastante velho e pensei, haverá outro avivamento? Isso está no livro de citações, essa porção. Ele está lendo ela da mensagem, mas essa porçãozinha está no livro de citações. Na 14. Vamos ver se é na 14. 1485 deve ser. 1485, página 166 de citações. Haverá outro avivamento, diz o irmão William, ou seja, como aquele que aconteceu de etapa em etapa, de era em era. Haverá outro avivamento, verei outra época, ou seja, outro despertamento espiritual, com outra era, com outra etapa da igreja. Haverá outro avivamento, verei outra época, e apenas lembrem-se, do ocidente virá um cavaleiro em um cavalo branco. Percorreremos esse sendero ou caminho novamente. Isso é correto. Tão breve quanto estejamos prontos ou preparados ou quase preparados, diz o irmão. Tão breve quanto estejamos quase prontos. É uma promessa, vejam vocês. E aí ele escreve o oeste no livro de citações, do oeste virá um cavaleiro em um cavalo branco. Cavalgaremos este caminho mais uma vez, ou outra vez.
E agora vejam, continuando a trajetória dessa profecia, agora identifica que será do ocidente. No leste veio num burrinho no leste. Tinha-se chegado ao ciclo da vinda do precursor e da vinda do precursado naquele tempo. E no fim do ministério tinha que cumprir a obra de redenção para a qual ele veio, que era mais importante de tudo aquilo que ele tinha que realizar na sua vinda. Tinha vindo com a comissão ou missão de morrer pelas suas ovelhas. Ele disse: ninguém me tira a vida, eu a ponho por mim mesma para voltar a tomá-la. Este mandamento eu recebi do meu Pai. São João capítulo 10, versículo 14 ao 18. Assim que Jesus sabia para que ele tinha vindo e o que ele tinha que realizar ou fazer. E sabia que já era no leste, era lá no leste, na terra de Israel, que está no meio, que está no Oriente Médio. Lá no meio oeste, no Oriente Médio. Agora, a igreja caminhou, o evangelho caminhou tal como o sol e como o sol do leste até o oeste. E agora nós estamos no oeste para estar preparados para a segunda vinda de Cristo, que será o verbo, a palavra vindo, o Senhor no cumprimento da sua promessa sobre o poder da palavra pura, representado em um cavalo branco, porque um animal ou uma besta representa um poder. E tem por nome o verbo de Deus, portanto, é o verbo que se fará carne no último dia. E o verbo é o anjo do pacto, é o Espírito Santo. E diz o reverendo William Branham: cavalgaremos esse sendero ou caminho mais uma vez. Porque Elias, na sua quarta manifestação, depois para o tempo final, terá uma quinta manifestação do ministério de Elias. E aí é que vem cavalgando nessa manifestação prometida para o último dia. Cavalgaremos este caminho. Em que? Nesse cavalo branco da palavra pura de Deus. Como será conhecido o Messias quando vier? Porque ele sempre estará dentro da palavra de Deus, trazendo a sua palavra. Ou seja, que tudo o que for cumprido será de acordo com o que foi prometido e virá pela sua igreja e, portanto, consequentemente, lhe dará a fé para ser transformados e levados com ele para a ceia das bodas do Cordeiro. Na mensagem, o presente embrulhado de Deus nos fala aí. Não, na página 21, não sabia-se nada a respeito do sobrenatural, porque aqui está a resposta disso. Eles não seguiram a estrela de luz, a bússola de Deus até essa luz perfeita. Ó, guiando para o oeste, viajando-nos, guiando-nos para essa luz perfeita. Ó, estrela de Belém, temos visto a sua estrela aqui no oeste. Que tipo de estrela? A estrela da sua igreja, o Espírito Santo movendo-se em seres humanos. Vimos a sua estrela e viemos adorá-lo. Amém. Isso é o que é. Homens sábios, mulheres sábias, humildes de coração. Vimos a sua estrela e escreve ES, ou seja, Espírito Santo, e viemos adorá-lo. E aí desenha uma pedra angular em as eras e escreve oeste, lugar santíssimo, lugar santo nas eras, e embaixo leste, átrio. Ou pátio, e também escreve do lado direito, na sua igreja, a estrela igual, o Espírito Santo no oeste, América. Disso ele tinha falado no livro dos selos, na página 134, e notem vocês que quando este Espírito Santo que temos chegue a se encarnar, aquele que está no nosso meio agora mesmo, na forma do Espírito Santo, quando ele chegue a ser encarnado na pessoa de Jesus Cristo, então nós o coroaremos como Rei de Reis e Senhor de Senhores. Correto? Aqui está o que eu estava buscando ainda agorinha, da escritura do escrito, onde ele escreveu: depois de mim vem outro mensageiro.
eu posso entregar essa espada para outro que leva a verdade? Podem pô-lo, se vocês têm aí. Como posso entregar essa espada a outro que leva a verdade? E em cima tinha escrito a primeira coisa que eu li para vocês. Isso ele escreveu em uma das últimas cadernetas que ele tinha aí. Depois de mim vem outro mensageiro. Agora, isso foi o que falou o nosso irmão Branham nessa oração, no final, nos selos, no sétimo selo, onde ele diz... Página 479 do livro dos selos. Concede que chegue a acontecer que quando a gente ou as pessoas encontrem-se ou estejam doentes, que eles se lembrem que o sangue presente e todo suficiente de nosso Senhor Jesus Cristo está sobre o altar como nossa expiação. Rogo que sejam sãos imediatamente. E rogo que afaste-se o poder de Satanás, se afaste quando vem para desanimá-los ou para formar grupinhos. Vejam que aí está o que nós falamos ainda agorinha. O que aconteceu com Pedro, por estar se unindo aí com esse fogo que eles acenderam lá. Ou para fazer-lhes formar grupinhos, afaste todos os poderes do inimigo, santifica-nos na Tua palavra. Concede isso, Senhor. Depois, Senhor, rogo que me ajudes. Eu estou começando a definhar, decair. Sei que meus dias sobre essa terra já não podem ser muitos. Rogo que me ajudes e me conceda ser sincero, honesto e verdadeiro, para que assim possa levar a mensagem até onde me é ordenado levá-la. Depois, quando chegar o tempo, quando chegar o tempo de descansar, quando eu for até lá o rio e as ondas venham a mim, ó Deus, conceda que eu possa entregar essa espada para outro, que seja honrado e que leve a verdade. E escreve Moisés e Elias, o anjo de Jesus. E aqui também escreve a palavra a Moisés e a Elias, o anjo de Jesus. Agora, já na página que isto aqui foi anexado a ela, 482, lá embaixo diz, está falando de Israel na sua própria pátria, mas vocês perceberam que ele não fala coisa alguma da revelação deste sétimo selo, e também aqui em Apocalipse, na abertura dos selos, também o escondeu, o omitiu. Vemos que é um mistério, completo mistério, e a hora ainda não chegou para que se desse a conhecer esse mistério. Chegamos até aqui, e as outras coisas ou demais nos será dado lá no tempo, quando apareça Jesus novamente sobre a terra para levar a sua noiva, ou o que chegue a acontecer nesse tempo, durante esse tempo. E diz o nosso irmão William, continua dizendo aqui, esse foi o nosso tema para hoje. E a pergunta era: quem é este? Já vimos quem é Jesus Cristo na sua primeira vinda com o nome de salvação. Jesus em espanhol, em inglês Jesus, e lá pois Yeshua em hebreu. Portanto, agora a pergunta é, ele diz que vem, diz a Escritura que vem esse cavaleiro que é o verbo, que era com Deus, o verbo tem por nome, o verbo traz um nome que ninguém entende, o verbo de Deus.
Portanto, ¿cuál será el nombre que qual tendrá? será o nome que ele terá e com o qual virá o verbo, a palavra no último dia? Será o nome eterno de Deus, nome da cidade do nosso Deus e nome novo de nosso Senhor Jesus Cristo. E quando se cumpre em toda a sua plenitude essa promessa, então, e for aberto o mistério, esse mistério escondido no sétimo selo, quando for aberto, então conheceremos esse nome e os detalhes, as minúcias desse nome. Tudo tem que ser escritural. Não pode ser uma invenção humana, senão que tem que ser aquilo que está prometido na palavra de Deus. Vão ter todos os nomes de Deus nas suas mentes, nas suas testas e nos seus corações. Ou vão conhecer, ou seja, terão a revelação. Os vão conhecer, o vão conhecer. Jacó desejou conhecer o nome do anjo. Manoá desejou. Todos desejaram conhecer o nome. O nome de salvação foi Jesus. E todos os que o têm conhecido e têm crido nele, têm crido no seu nome, receberam vida eterna. E agora será na sua segunda vinda para a nossa transformação e ressurreição dos que morreram nas eras passadas. Na sua primeira vinda, com o nome Jesus, para receber salvação e vida eterna. Na sua segunda vinda, lá foi como cordeiro, na sua segunda vinda como leão da tribo de Judá, como rei de reis e senhor de senhores, será na sua obra de reclamação. É na sua obra de reclamação no qual o seu nome é manifestado. E onde foi que viu? O reverendo William Branham viu toda essa manifestação no cumprimento da visão da carpa, da tenda. E ele lhe disse, tu te lembras do nome que tu procuravas? Pois, se o nome estava aí, era porque estava aí a manifestação do anjo que era diferente dos outros. E ele nos falou aí, pelo que nós lemos, que ele o viu. Ele viu ele, tal como o viram Pedro, Jacob e João no Monte da Transfiguração. Seu rosto fez-se outro. As obras de Jesus ao entrar em Jerusalém. Eu creio que até aqui nós podemos chegar por hoje nesse estudo. Já na mensagem que nós estaremos escutando e vendo agora, e tem muitos detalhes importantes nela, das quais coisas se cumprem plenamente neste tempo. E que formoso é ver as Escrituras sendo cumpridas, sendo materializadas e fazer parte delas, ser as pessoas que estariam recebendo a fé de rapto. Se falou, se disse que os trovões atrariam. Mas como seria tão simples que até mesmo aqueles que começaram lá desde o princípio, do início, nem todos, mas alguns dizem que não pode ser assim. Isto já tinha sido falado, isso já está cumprido, não pode ser assim. Bom, então por que tu não estás transformado então? Espera que termine o trabalho que Deus está realizando na grande carpa catedral, e tu vais ver que tudo o que foi falado vai produzir nos escolhidos de Deus. Vamos ver o resultado aí. Qual será o resultado disso? Daquilo que Deus está nos dando hoje, que você será transformado. Tão simples assim. Essa será a evidência de que temos recebido aquilo que foi prometido, que seria dado a conhecer em uma grande carpa catedral. Agradecemos a Deus pelo sacrifício feito na cruz do Calvário faz 2000 anos atrás. E agradecemos a Deus o que Ele
está realizando e realizará na sua obra de reclamação. Ficamos de pé. Vejam como Ele nos amou. Porque diz que de tal maneira Deus amou o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não se perca, mas tenha a vida eterna. Agora, olhem que o amor é tão grande ou grandioso que dá a seu Filho para que os escolhidos de Deus, os filhos de Deus de era, obtenham vida eterna. E é o amor tão grande, o amor do Senhor, que na sua segunda vinda faz a mesma coisa. Lá, para receber um corpo teofânico, aqui o volta a fazer. Mas sabem para quê? Para que você e eu tenhamos o corpo eterno e glorificado. Olhe se tem um amor tão grande que sobrepassa a tudo, sobrepõe a tudo. Não existe comparação. Olhem, se você não ama, não ama seu vizinho, seu irmão, sua mãe, o que for nesta terra, se você não amar, que você não se sinta amado, não fique preocupado. Tem alguém que te ama tanto e tanto a você, que deu na sua primeira vinda a sua vida por ti e a dará na sua segunda vida por ti também. Isso é um amor de coração para coração. Alguém me ama, não sei se vocês têm esse cântico e o repartiram. Eu creio que cai bem agora, hoje. Podemos cantá-lo, por aí está o diretor também. Nosso irmão José Guilherme pode passar adiante. E aquele que toca aí também. Nós podemos acompanhar neste cântico. Não sei se vocês o têm por aí. Alguém me ama, pois imaginem isso. Quando a pessoa vê esse amor expressado, então toda situação, todo problema olhem, nem com um microscópio pode-se ver problema maior que você pensa que você tem. Da benção tão grande ou grandiosa que Ele, por amor, fez por nós. Em sua primeira vinda e na sua segunda vinda. Agora o apóstolo Paulo não abriu esse mistério inteiramente ou completamente, porque ele apenas deixou e falou até onde ele foi permitido falar. Por ele disse que seria sem relação, diz que virá pela segunda vez sem relação com o pecado. E ele não falou o que ele viu no terceiro céu. O deixou porque isso correspondia ao sétimo selo. Sim. Vamos cantar. Como é o título? Alguém me ama.
en su segunda venida, lo mismo hace hoy. Me trae mi reclamo y mi transformación. ¿Qué pago? ¿Qué precio? ¡Qué sublime amor! Y en agradecimiento de ese amor, quiero ser un hijo sumiso y obediente, una epístola viviente que mi vida hable por mí. Alguien me ama y quién me apartará del amor de Cristo, tribulación o angustias, persecución o hambre, desnudez o peligros. Así como dijera el apóstol Pablo, hoy vuelvo a decir, prisionero de Cristo, para siempre quiero vivir. Así como dijera el apóstol Pablo, hoy vuelvo a decir, prisionero de Cristo, para siempre quiero vivir. Amém. Eso lo hizo ayer Isso ele fez y ontem pagó mi e salvación. pagou minha salvação. Y en su segunda E na venida, sua segunda lo vinda, mismo a hace hoy. mesma coisa ele faz hoje. Ese es el amor Esse é o amor de Dios. de Deus. Y será E será la gran a victoria, grande vitória el amor no divino. amor ¿Ve? divino. Vê? Es el amor É o amor divino divino en un cuartito de em um madera. quartinho de madeira. Las obras As obras de Jesús As obras de Jesus ao entrar a Jerusalén. em Jerusalém. Dejamos así con nosotros en este tema a nuestro apreciado hermano y amigo, el doctor William Soto Santiago.